Muito bem, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um GuaruCast, o nosso podcast sobre a cidade e da cidade de Guarulhos. Nosso programa é uma tribuna livre para conversar e disseminar ideias, né, junto às pessoas que pretendem ou querem governar a cidade. Nós criamos o nosso podcast justamente pela carência desse tipo de iniciativa aqui em Guarulhos. Está determinado que nós conversaremos com qualquer um que se sentir à vontade de falar sobre seus projetos, suas pautas ou sua visão para a cidade de Guarulhos. Todos que desejarem terão seu direito de resposta garantido. Dúvidas e sugestões no nosso e-mail, no Instagram, @GuaruCast, e no Facebook, facebook.com/GuaruCast. Bom, meus ouvintes, muito obrigado pela sua audiência mais uma vez em mais um programa. E hoje teremos uma conversa com ele, que está candidato a vereador pelo Partido Social Cristão, Fernando Leles. E aí, Fernando? Boa noite, Rafael. Tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer a oportunidade de poder estar falando com você, de me apresentar ao público aqui de Guarulhos. E muito obrigado mais uma vez, estou à sua disposição. Perfeito, Fernando. E conosco aqui na bancada, complementando a bancada comigo hoje, ele, Carlos Eduardo. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde aos nossos ouvintes, boa noite, Rafael, e boa noite, Fernando. Seja muito bem-vindo, fique à vontade, vamos bater um papo aí sobre a nossa cidade. Valeu. Obrigado, boa noite, Carlos. Perfeito, Fernando. Bom, agora começa a nossa conversa, Fernando, sinta-se à vontade. Eu, como âncora, sempre faço a primeira pergunta. E a pergunta vai ser: Fernando, para quem não te conhece, para aquele eleitor que não te conhece, para aquele ouvinte que não te conhece, a minha primeira pergunta é: quem é Fernando Leles? Bem, Fernando Leles, sou nascido aqui, natural de Guarulhos, tá? Sou cristão, conservador, casado. Morei por muito tempo, por 24 anos, na região do Bela Vista. Hoje estou há 6 anos aqui na Rua Mãe dos Homens. E sou empresário aqui na cidade. Hoje eu sou empresário no ramo do transporte de cargas rodoviárias. Sou coordenador do Movimento Conservador, movimento que eu faço parte desde 2017. E no final de 2018 me tornei coordenador do Movimento Guarulhos. Essa é a minha primeira disputa de uma eleição partidária, né? No movimento nós estudamos o conservadorismo, estudamos política, filosofia. Sempre vamos às câmaras municipais para cobrar os vereadores, cobramos políticos em forma de manifestações, e hoje nós estamos ocupando os espaços, né? Me dei essa oportunidade de me candidatar a vereador aqui na cidade para defender nossas pautas, nossa fé, os valores da nossa família e fazer uma Guarulhos melhor, se Deus quiser, né? Então nós buscamos os caminhos das virtudes, queremos trazer as tradições da família de volta para a sociedade, que infelizmente está desvirtuada, né? Perfeito, Fernando, muito obrigado. Realmente é legal saber um pouco de qual é a vertente, qual que é a ideia do candidato. E a nossa ideia de programa é justamente conversar sobre qualquer assunto, sobre qualquer tema, conhecer o candidato, seja ele qual for a sua vertente política, tá? Então fique à vontade para falar o que você quiser. Complementando minha pergunta, Fernando, explica para o ouvinte agora que sabe um pouco mais de quem é o Fernando, qual que é a visão política do Fernando, qual que são as pautas que ele defende? Eu defendo o conservadorismo. Como eu disse, em 2013, com aquelas manifestações, eu acabei querendo entender mais sobre política, comecei a estudar e vi que eu era um conservador nato. Apesar da mídia, a sociedade representar um conservador como uma pessoa retrógrada, uma pessoa machista, racista, esse tipo de coisa, eu descobri que não tinha nada a ver com isso, né? E eu vi que os valores que eu sempre defendi, estavam intrínsecos comigo, são os valores conservadores. Então nós vamos buscar defender essas bandeiras, que é a defesa da nossa fé, né, da fé cristã, que é uma base muito forte da nossa sociedade, a moral judaico-cristã. Infelizmente estamos vivendo momentos de depredações de igrejas, né, queimas de igrejas, destruição da nossa fé, da perseguição com os cristãos, e também dos valores da família. Vemos muito o Estado querendo interferir na educação das nossas crianças, né, e impondo valores que a família não aceita, como se fosse algo normal. Você cria seu filho de um jeito, vai para a escola, e nós vemos militantes de esquerda querendo impor ideologias para destruir a inocência das nossas crianças, né? Nós vemos isso fundamentados
nas filosofias de Herbert Marcuse e Antônio Gramsci. Então a gente está aí para defender essas bandeiras, então principalmente na educação e fiscalizar, né? Fiscalizar duramente os gastos públicos, porque eu já ouvi falar que a nossa cidade é pobre, mas a nossa cidade é uma cidade grande e rica, e nós só vemos a cidade largada, né, com a zeladoria ruim, com a educação péssima, com serviços de saúde também abaixo do aquém, uma cidade grande como Guarulhos. Então, nossa proposta é fiscalizar e trazer alguns projetos de leis para avançar Guarulhos. Realmente, Fernando, eu também concordo com você nesse quesito. O Guarulhos está muito aquém do que deveria ser. A gente não tem segurança pública, a nossa saúde é precária, a educação também, infelizmente, não é diferente. E nossa cidade arrecada muito, né? Nós temos uma arrecadação aí de quase 5 bilhões. Enfim, Fernando... Na verdade, nosso PIB, nossa arrecadação é maior, né? Vamos torcer para que passe o Pacto Federativo lá no Congresso. Com isso, Guarulhos vai conseguir ter um orçamento muito maior. Nosso orçamento está por volta de 5 bilhões, como você disse. E lembrando que a gente arrecada bem, né? Porque a parte de IPTU é uma das maiores do estado, o aeroporto arrecada muito, temos muitas indústrias ainda aqui em Guarulhos, porque perdemos de muitas também. O Carlos vai fazer uma pergunta para você, Fernando. Tudo bem. Fernando, caso eleito, qual que é a pauta que você acha mais urgente para você chegar e falar assim, não, eu vou brigar por isso primeiro, e é o que está no topo aí da sua lista de prioridades para Guarulhos? Infelizmente aqui em Guarulhos temos muitas pautas para brigar, né? Não tem uma só, tá no topo, né? Como foi dito pelo Rafael, muitas indústrias foram embora, então nós temos um desemprego alto. A educação, como eu falei, tem muitos militantes de esquerda, e como a responsabilidade do município é a educação fundamental, é a mais perigosa de todas, onde pega a inocência das nossas crianças. A saúde, eu visitei esse tempo o Hospital Municipal dos Pimentas, Bom Sucesso. É um hospital que tem 5 andares e desde a sua inauguração tem 2 andares inativos que não estão sendo usados para nada. Então, infelizmente, nós vamos ter que atuar em várias áreas, né? Então, como eu falei, primeiro vai ser a fiscalização para saber para onde está indo o dinheiro, como está sendo gasto essa verba e rever esses contratos, tá? E, assim, cobrar uma qualidade muito maior aqui na nossa cidade. O Rafael citou sobre a segurança. Tem 2 semanas que eu fui visitar 3 bases da Polícia Militar, sendo que é de responsabilidade do Estado, mas está aqui na Prefeitura, há uma parceria, né? Está aqui no município, há uma parceria com a Prefeitura. E as 3 bases, uma aqui na Avenida Brigadeiro Faria Lima, virou uma ouvidoria da GCM, né? Foi desativada. Uma na Praça Nossa Senhora Aparecida, na região do Vila Galvão, também foi desativada. E uma base também na Avenida Guarulhos, número 3.991, foi desativada. Então, assim, a segurança está ficando em segundo plano, infelizmente, em Guarulhos. A saúde também não está boa e a nossa educação, como estamos vendo nos últimos testes aí, também não está com uma boa qualidade, né? É verdade, Fernando. Inclusive, falei com a minha mãe hoje, que é moradora do Jardim Tranquilidade, ela me falou hoje que essa base que ficaria mais próxima aí da casa dela, que é a da Praça Nossa Senhora de Aparecida, ia ser fechada, e eu também achei um absurdo. Até porque ela relatou também que ali no bairro do Jardim Tranquilidade assaltaram 2 mercados essa semana em plena luz do dia, né? Então, realmente a pauta da segurança em Guarulhos é bem urgente, né? Obrigado pela resposta. Realmente, Fernando, a gente vê que é um negócio que eu até costumo falar aqui, e o pessoal concorda, que Guarulhos é uma paróquia complicada, né? Tem muita coisa para ser resolvida em Guarulhos, tem muitos problemas, e a gente não vê o Estado fiscalizando, nós não vemos a iniciativa do Estado de querer melhorar isso, né? Nós acabamos vendo melhorias e benfeitorias sendo feitas pela cidade só durante ou perto do período de eleição. Ô Fernando, vou fazer uma pergunta para você que vai uma pergunta além do candidato, tá? Vai do cidadão. Eu quero uma resposta do Fernando e não do candidato a vereador. Fernando, nós sabemos que Guarulhos já foi a 8ª maior potência econômica do país. Nós temos o maior aeroporto da América Latina, nós temos Dutra passando pela cidade, Ayrton Senna, Fernão Dias, fora uma gama de empresas e o tamanho de Guarulhos também, porque Guarulhos é enorme.
na sua opinião pessoal, o que você acha que falta para Guarulhos ser protagonista no cenário nacional? Tá, Rafael, só para pontuar um pouquinho aqui, Guarulhos chegou a ser a 7ª maior economia do Brasil. Chegou a ser uma cidade não capital com a maior economia. E também está terminando o Rodoanel, que ainda vai deixar a cidade de Guarulhos um local bem estratégico, né, para logística. O que falta é o seguinte, é compromisso dos políticos com a coisa pública, né? Nós vemos aqui em Guarulhos que, infelizmente, as pessoas estão interessadas só no cargo e no poder, e eles não estão se importando com o público, com a coisa pública de Guarulhos. Não querem ver a cidade realmente crescer, uma cidade melhor para os guarulhenses. Apenas eles querem ter o cargo, o poder e os benefícios que lá tem e o dinheiro, né? Como você mesmo disse, temos 34 vereadores e, infelizmente, eles só aparecem em época de campanha. Esse foi um dos motivos de eu querer aceitar esse desafio para ser candidato, para mudar essa rotina, essa história, e mostrar para a população que o vereador, o político, ele não passa de um funcionário do povo, né? Um funcionário público. Então ele tem que servir o povo. Infelizmente a gente vê de uma forma diferente. Também tivemos o azar de passar 16 anos na mão do PT, né? Infelizmente a nossa cidade ficou muito tempo na mão da esquerda, e a esquerda ela tem o seu projeto totalitário de poder, né? Então ela não se importa com as finanças, o que ela se importa é ficar no poder, e infelizmente nós passamos por isso. Ainda teve a eleição do Lula, né, que foi financiada aqui por Guarulhos. Então, Guarulhos foi muito saqueada por muito tempo. Eu já ouvi falar, eu acho que eu vi um podcast seu que você disse anteriormente que Guarulhos tinha uma dívida de 8 bilhões. Então, é complicado, porque são praticamente 2 orçamentos da cidade. Nós sabemos que o orçamento ele já é mais de 80% comprometido com os deveres do ano. O prefeito fica com uma margem de 15%, 17% ali para ele poder gastar com uma urgência e emergência. Então é uma dívida praticamente impagável, né? Tanto que nós perdemos o nosso SAI aí, um contrato que nós iremos rever, como foi feito com a Sabesp, para pagar uma dívida também bilionária com a Sabesp. Realmente, Fernando, nós temos uma dívida aí que muitos falam que não é mais 8 bi, que agora é em torno de 4, 3, a gente não sabe, né? Até para colher essa informação da dívida foi algo muito difícil, né? Várias informações são desencontradas, antigas, então eu, como cidadão guarulhense, o Carlos também que está aqui, imagino você, ficamos meio que à mercê do que é dito nas campanhas eleitorais de oposição do governo. Porque nós nunca somos informados sobre a dívida pública, sobre o comando do orçamento da cidade. Uma das coisas que a gente sabe, e é triste, é que Guarulhos tem os vereadores mais caros do Brasil, né? Saiu uma notícia dizendo que o vereador de Guarulhos custa, em média, R$13.500. Cara, para uma cidade que está quebrada, para uma cidade que não tem luz à noite, né? Uma cidade que o asfalto é horrível, o sistema de mobilidade pública é péssimo. Como que você acha que o cidadão pode encarar a política de Guarulhos com seriedade, vendo seus vereadores que deveriam fazer um trabalho de fiscalização, deveriam fazer um trabalho de vigilância, deixam a cidade largada, né? Então esse foi um dos pontos de criar o podcast, para conversar com os candidatos e entender um pouco o lado deles. A minha pergunta para você, Fernando, é o seguinte: você, estando candidato, você pretende, de alguma maneira, auxiliar, diminuir esse custo do candidato, do vereador, uma vez que estiver lá dentro? Rafael, só para falar sobre um assunto que você falou que é muito importante, já te respondo essa pergunta. O site, realmente, da transparência de Guarulhos é horrível, você não consegue informações. Você fica à mercê de oratórias, de retóricas de político. A gente não sabe. Sobre a dívida, dizem que diminuiu metade porque nós entregamos o SAI, né? E então foi abatido toda a dívida com a Sabesp, que era em torno de 3,7 bilhões. Então, assim, o site de transparência de Guarulhos é realmente horrível. O povo anda desgostoso mesmo com os gastos, porque é uma farra com o dinheiro público, né? Tínhamos aqui a Câmara Legislativa de Guarulhos, que era aqui na Praça de Getúlio Vargas, resolveram alugar um prédio em frente, se eu não me engano, são R$200 mil de aluguel, se eu não me engano,
e depois compraram um terreno, Tranquilidade, que está para inaugurar e nunca inaugura a nova sede da Câmara. Sendo que poderia ter reformado esse prédio aqui da Getúlio Vargas e ter continuado ali. Então, assim, a farra com dinheiro público é grande. E isso acontece porque os vereadores não exercitam a sua principal função, que é de fiscalizar. Se eles fiscalizassem, se eles tivessem o cuidado, o zelo com o dinheiro público, esse tipo de coisa não aconteceria, mas não. Eles são coniventes com tudo que acontece de errado na cidade, né? Então, realmente, eu estou na rua, estou fazendo meu trabalho de divulgar a minha campanha, eu vejo mesmo que o povo está desgostoso com a política. Isso é muito ruim para a cidade de Guarulhos, porque o povo tem que participar. É isso que esses maus políticos querem. O povo longe da política e eles se perpetuando no poder. Sobre o salário dos vereadores, é em torno de 13 mil, e o problema maior também é o gasto de gabinete, se eu não me engano, são em torno de 60 mil, equivale quase a dos deputados. Então tem muitas mordomias, muitos privilégios, né? Porque existe a diferença de direitos para privilégio. O direito é quando é para todos, o privilégio é para uma classe. Então há muitos privilégios na Câmara Municipal, há muitos privilégios no Judiciário, e a gente tem que começar a atacar essas coisas, tem que atacar esses privilégios aí e começar a realmente levar o serviço para a população. Então você pode ter certeza que eu vou, como conservador, eu sou a favor do Estado mínimo, eu vou sim lutar para cortar gastos, cortar cabide de empregos e cortar essas empresas aí que realmente só dão prejuízos para a cidade de Guarulhos e buscar sempre a parceria público-privado com honestidade, com contratos bem feitos, sem esquemas, sem coisas escusas, que Guarulhos só terá a ganhar com isso. Realmente, Fernando, só para fazer uma errata aqui, na verdade nós não somos o maior do estado, nós somos o segundo maior do estado, segundo matéria que saiu no site Guarulhos Hoje, no dia 7 de novembro de 2019. O custo, aqui na matéria diz que o custo anual do nosso legislativo é um orçamento previsto na casa de 120 milhões de reais para 34 vereadores. Então, assim, é um dinheiro que o contribuinte vê, acredito que você também vê dessa maneira, né, Fernando? Sim. Que não vê um retorno disso. Nós não vemos um retorno disso na saúde, na educação. Tudo bem que essa verba não é para isso, mas se esse dinheiro fosse destinado aos vereadores e eles fizessem a sua devida fiscalização, buscassem as parcerias, né? Por exemplo, a questão de cultura e esporte do município está abandonada. Então, realmente é muito difícil a gente acreditar em campanhas eleitorais de quem já está lá, porque nós não vemos resultado, né? Nós vemos uma cidade abandonada, né? Infelizmente. O Carlos tem uma pergunta para você, Fernando. Deixa eu só falar. Fica à vontade. Tá. Infelizmente, os vereadores, eles não fazem a função deles porque eles viram uma forma de se perpetuar no poder fazendo assistencialismo. Então, você vê vereador dando uma cesta básica, você vê um vereador fazendo um churrasco, patrocinando um time, e assim eles vão criando um curral eleitoral, e hoje a gente vê vereador com mais de 20 anos na Casa Legislativa sem fazer nada pela cidade, de efetivo para a cidade, né? Então a gente tem que mudar essa cultura também do eleitor guarulhense de ficar votando nesses vereadores que só sabem comprar o voto com assistencialismo, né? Você vê muito vereador falando que é do social, mas a gente tem que fazer uma cidade que ela dê condições do cidadão poder trabalhar e ele buscar a sua liberdade financeira, buscar a sua liberdade de vida, que ele possa fazer suas escolhas e não ficar sempre dependendo de um vereador e falar, esse ano eu tenho que votar nele porque senão eu vou perder meu negocinho aqui, minha cesta aqui, minha ajuda aqui. Isso é muito ruim para a cidade, né? E sobre esporte, infelizmente a gente viu acabar, porque a cidade de Guarulhos tinha um esporte amador muito forte e ficou largado realmente, destruíram a Secretaria de Esporte, que infelizmente perdemos muito com isso. É triste. Bom, você que está ouvindo o nosso programa, querido ouvinte, está gostando do papo, está achando legal o que o Fernando está falando, concorda com a visão conservadora dele, discorda, deixe seu comentário aqui. Política é isso, é conversa, é debate, é porque só assim a gente consegue enriquecer o discurso, enriquecer o debate. Então, eu vou passar para você que quer acompanhar, que quer conhecer um pouco mais do Fernando, as redes sociais dele, tá? No Facebook é facebook.com/FernandoLelesMC.
E no Instagram é @FernandoLelesMC. Na descrição desse episódio do podcast estarão todos os links para a rede social dele. Então, caso você queira procurar depois do final da entrevista, é só olhar na descrição, tanto aqui no YouTube quanto no Facebook, ou então nas ancoragens de podcasts, tanto do Google Podcasts quanto do Apple Podcasts e também no Spotify. Logo, logo estaremos no Deezer. Bom, Fernando, eu vou passar a palavra para o Carlos, ele tem uma pergunta para te fazer. Fernando, tocando agora no assunto de mobilidade, eu no ano de 2013 tive a oportunidade de trabalhar no bairro dos Pimentas e como eu morava na época no Jardim Tranquilidade, eu demorava aí cerca de 3 horas para chegar até lá, porque de manhã já tem o trânsito natural e ali o Trevo a gente sabe que até hoje, eu passei recentemente lá, o trânsito ali é muito complicado. Dentro dos seus planos aí, que envolve a mobilidade de Guarulhos, tem alguma saída aí para esse Trevo de Bom Sucesso? Tem algo a se fazer, tem algo a se cobrar do pessoal aí, tanto da gestão atual quanto da futura? Enfim, a gente tem alguma esperança aí para os próximos anos com o Trevo? Carlos, ali o Trevo, infelizmente, é um problema que eu escuto desde criança, do que meu pai falava. Quando ele precisava ir para a região do Bom Sucesso, ele já falava que ia perder 3 horas da vida dele no Trevo. Então é um problema antigo, é um problema que a gente vê que os prefeitos que passaram aí na história da nossa cidade não se importarem em resolver, porque parece que quanto pior, melhor para esses políticos da atualidade aí, isso que já passaram, né? E infelizmente lá no Trevo, fizeram um bobódromo lá, né? Então, muitas vezes a pessoa só quer fazer o retorno para sentido São Paulo para Rio de Janeiro, ou do Rio de Janeiro para São Paulo, que dá aquele monte de volta, que tem um monte de entrada, que pega a gente vindo dos Pimenta, pega a gente vindo do Lavras, dos Bambis, um monte de bairros, para simplesmente ele pegar um retorno. Então, eu acho que deveria, primeiro tinha que fazer uma alça de acesso só para retorno, sem precisar entrar nos Pimentas. E o Trevo ali ser para quem realmente, as pessoas que querem ir para o Pimentas, para o Lavras, para aqueles outros bairros ali mais periféricos, mais ali no limite com Arujá, eles ter outras entradas, né? Não precisar passar nessas alças de retorno. Então, infelizmente lá fizeram um projeto muito ruim, já passo lá muitas vezes, eu vejo, e vai ser difícil consertar ali. Mas o certo seria fazer as alças de acesso sem ligação para os bairros, né? Nessa parte, para quem só usa a rodovia, e fazer ali nos bairros uma ligação direta para os bairros, né? De um lado da Dutra para o outro, sem ser com retornos. Outra coisa que é ruim em Guarulhos, que não dá para acreditar como a segunda maior cidade do estado, a malha ferroviária ter chegado há pouco tempo e ter sido só naquela parte do SECAP, né, do aeroporto, que não chega no aeroporto, infelizmente, né? A Infraero brigou na época e não deixou. Então, acho que o prefeito, os vereadores aqui, tinha que buscar mais ajuda do estado com os deputados estaduais, com o governador, e trazer realmente o metrô para cá, colocando mais estações aqui dentro da cidade mesmo, para melhorar a locomoção dentro da própria cidade usando o metrô. E para quem quisesse ir para São Paulo também, porque a cidade está crescendo. Ela foi mal projetada, é uma cidade que era dormitório, né? E virou uma cidade grande. E hoje nós vemos que está tendo trânsito de tudo que é lugar. Na região ali também da Praça 8, quando você está vindo pela Baquirivu. Isso quando não chove, que aquela Baquirivu, ela alaga e acaba interditando tudo. Temos trânsito na Tiradentes, Paulo Facino. Então, a cidade está ficando realmente, na parte de locomoção, um verdadeiro caos, com vários empreendimentos subindo, né? E os nossos governantes não estão ligando para essa parte, não estão se projetando para o futuro. Então, acho que a maior saída seria investimento no transporte público, na parte do metrô, né? Tinha que fazer essa força de trazer o metrô para Guarulhos. A CPTM, infelizmente, ficou ali parada no SECAP. Então, tinha que trazer mais pontos para Guarulhos, como lá nos Pimentas, Tabuão, aqui no centro, Vila Galvão, e interligando a cidade com a linha ferroviária. Legal, Fernando. Obrigado. Realmente, né, Fernando? Nós sabemos que mobilidade urbana também é uma das principais pautas de Guarulhos. Nós temos um deslocamento pendular de Guarulhos para São Paulo, um dos maiores do Brasil. Guarulhos se tornou, infelizmente, uma cidade dormitório, né? Uma época que Guarulhos era um lugar cheio de empresas, indústrias,
comércio muito forte. Hoje em dia nós dependemos muito de São Paulo, nos tornamos coadjuvantes nesse sentido, né? Isso é muito triste, né? Como foi falado antes, é uma cidade muito bem localizada, é uma cidade em ponto estratégico, com bastante rodovias, agora vai ter o Rodoanel também, mas isso é descaso político, né? Nós saímos daquele período de recessão do PT, quando a Dilma estava no poder, foi pichada, e nós vimos aqui que os nossos vereadores, em vez de incentivar, atrair mais empresas, para atrair mais empregos para os guarulhenses, eles foram e aumentaram ainda mais o ISSQN, com isso expulsando as empresas daqui, né? Então, infelizmente, é um descaso político mesmo com o cidadão guarulhense. Para o ouvinte que não sabe, ISSQN é um imposto sobre serviço de qualquer natureza, né? O Guarulhos tem um imposto, mais um imposto dos enormes impostos altíssimos da cidade. Fernando, uma visão... Você disse que você é empresário, você trabalha no ramo de logística, né? Como empresário, você sabe que um dos maiores inimigos é o Estado, né? O Estado grande, o Estado ali no cangote do empresário, muita burocracia. Nós sabemos que Guarulhos, assim como São Paulo, assim como o Brasil, sofre muito da burocratização do Estado. Então tudo demanda muito tempo e isso vai minando a iniciativa privada. Na sua opinião, como candidato, o que você pretende fazer para melhorar isso? A gente tem que incentivar o empreendedorismo, né? Sabemos que temos muitas empresas grandes, mas o que realmente sustenta o emprego no Brasil, né, em âmbito nacional, são as pequenas empresas, micro e pequenas empresas que geram bastante empregos. Então a gente tem que facilitar, né? A burocracia é o maior inimigo. Você consegue até, hoje em dia está mais fácil para você abrir uma empresa, mas infelizmente você precisa de alvarás municipais, e esses alvarás dão uma dor de cabeça para o empresário conseguir tirá-los, muitas vezes tendo até, dependendo da sua urgência, você tem que até pagar uma propina, alguma coisa assim. Então, a gente tem uma ideia, que é o quê? Criar o alvará provisório. O que seria isso? O empresário recolhe toda a documentação que precisa, dá entrada no poupa-tempo, no fácil, né, que seria aqui municipal, e ele vai sair com um protocolo. Esse protocolo já serve como um alvará provisório por 60 dias, que ele já poderá trabalhar. E nesses 60 dias, ele vai dando andamento no processo até finalizá-lo. Então, assim, já um jeito da pessoa, pelo menos, conseguir já trabalhar certinho, porque nós sabemos que esse negócio de atrasar o alvará, essa burocracia do alvará, gera dificuldade, né, para vender a facilidade. Então, o fiscal, eu mesmo já sofri com isso, eu tive um comércio e fui meio que agredido verbalmente por um fiscal sem ele saber do que estava acontecendo. Entrou no meu comércio, me ameaçou de multas e muitas coisas sem saber que eu já estava com o processo, e o processo era demorado, e eu falei que ia buscar meus direitos, aí ele pediu para ver direitinho o que estava acontecendo e pediu desculpa. Então a gente também tem a ideia de tirar essa fama do fiscal, né, como aquele cara que põe medo no empreendedor, e transformar ele num instrutor. Quando ele chegar num comércio, a primeira visão dele, a primeira atitude dele vai ser instruir o comerciante o que ele tem que fazer, como fazer, dar um prazo legal para ele fazer, e não apenas chegar lá e já ameaçá-lo de multa, né, querendo até muitas vezes extorquir o dono do comércio. Então, como eu disse, como conservador, queremos um Estado mínimo, queremos o mínimo possível de burocracia, e sim, o Estado tem que ajudar o empreendedor a ele criar a sua empresa, ou até mesmo ajudá-lo a tirar suas documentações, auxiliar na parte que ele tenha mais dificuldade. Como nós temos parcerias com o Sebrae também, né, aqui em Guarulhos, que sempre estão ajudando, fazer uma parceria com os comércios, com os instrutores, para eles poderem ter uma maneira mais fácil de lidar com o comerciante e não ver o comerciante como um inimigo. Realmente, essa parte da burocracia para empreendedores aqui em Guarulhos, ela existe, essa vigilância dos fiscais também é algo que é normal, né? Acaba se tornando corriqueiro, porque principalmente em época de eleição, né? Nós sabemos que parece que o pessoal tem um incentivo para ir atrás das irregularidades. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nessa questão, no âmbito do empreendedor, você estando vereador, você pretende criar... Você comentou isso mais cedo, mas eu queria que você se aprofundasse um pouquinho mais. Você pretende se aprofundar um pouco mais na questão de parcerias pública e privada, perfeito? Sim. Mas em quais setores que você pretende trazer essas parcerias, Fernando? Podemos trazer
por exemplo, na educação. Hoje, Guarulhos sofre um déficit grande na fila das creches, né? Então, poderíamos criar um voucher. Esse voucher seria baseado no preço de mercado das creches particulares. Você pode ter certeza que esse valor de mercado ele sai mais barato do que é gasto hoje com a creche pública, porque o Estado tem todo o custo de construir uma escola, uma creche, de contratar funcionário público, tem todos aqueles auxílios que os funcionários públicos têm que no sistema privado não tem, né? Numa CLT. Então, esse voucher seria a mãe poderia escolher, a mãe que está na fila poderia escolher uma creche que esteja com esse valor de mercado para colocar seu filho. Isso também você pularia todo o trâmite de licitação para fazer convênios com as escolas e você poderia pagar direto, né? Então, a mãe escolhe a instituição, leva o voucher e a prefeitura paga para a instituição o valor de mercado que foi, através de um estudo a gente faça, que pague para ele, que seria até mais barato do que um público e traria um serviço melhor para as crianças, né? Também pode fazer na saúde, né? Hoje nós temos essas OS, que infelizmente tem alguns contratos aí meio escandalosos, que são todos fechados, a gente não consegue ter acesso, mas a gente poderia ter muitos lugares que a iniciativa privada na parte da saúde dá muito bem. Por exemplo, na Inglaterra onde começou primeiro foi na Inglaterra. Então, tudo fazendo com fiscalização, com bons contratos, a iniciativa privada só tem a trazer qualidade no serviço para o cidadão guarulhense. E com custo mais barato do que você construir toda uma máquina para dar um serviço, né? Realmente, às vezes é muito mais barato do que construir, contratar, licitar, dar essa opção, né, pro cidadão escolher a escola com sua característica, por proximidade, por estilo de aprendizado, enfim. Mas, sem contar que você também gera concorrência, né? Exato. Porque quantas creches privadas não vão querer atrair aquela mãe com aquele voucher? Então, fica à vontade, pode terminar. Então, sempre eles vão querer dar um serviço melhor do que o público para atrair as mães com voucher, né? Mas para complementar isso, Fernando, eu concordo com você, eu também acho que isso é bacana, mas você vê um jeito de viabilizar isso financeiramente? Se você vê, como faria? Simples, Rafael. O nosso orçamento para o ano que vem da educação é de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Bacana. É o maior orçamento que tem aqui, é o da educação. Eu tenho certeza que dando uma fiscalizada nesse dinheiro, sobra muita grana aqui para colocar no voucher. Tem muito dinheiro desperdiçado aqui na cidade de Guarulhos. E sem contar, buscar sempre cortar os gastos públicos, né? Também a gente sabe que tem muito dinheiro que é jogado fora pelo ralo com serviços que não são necessários, com alguns contratos aí que estão acima de um valor de mercado, então dá para rever esses contratos. Sim. A questão da fiscalização é muito importante, justamente pelos contratos já firmados, né? Porque Exato. É tudo muito obscuro na cidade de Guarulhos, então, de repente, estando lá dentro, podendo acessar esse tipo de conteúdo e, de repente, renegociá-los poderia ser uma boa alternativa. E legal que você deu um dado que eu já não sabia quanto à verba da educação da cidade, né? Fica para o ouvinte também aí que não sabia, nós já temos um orçamento aprovado para o ano que vem. Essa verba aí, como o Fernando falou, já está estipulada. E agora cabe o poder público, depende apenas de vontade política de fazer esse dinheiro ser bem investido e reverter positivamente para a educação de Guarulhos, né, Fernando? Exatamente. Bom, dinheiro a cidade tem. Isso a gente sabe. Bom, querido Fernando, o programa tá chegando ao fim, mas temos pauta, temos conversa para falar de Guarulhos aí por diversos programas, nós temos diversos pontos que poderíamos abordar. Eu quero deixar você agora com as suas considerações finais. Conversa agora, é o teu tempo para falar com quem não te conhece, para ir te conhecer. Fica à vontade, tá? Primeiro, quero agradecer mais uma vez, Rafael e Carlos, pela essa oportunidade. A primeira vez que eu participo de um podcast, né? Como eu disse, é a minha primeira vez na eleição, então nunca fui de dar muita entrevista, mas estou à disposição. Então, querido ouvinte, sou o Fernando Leles, peço o seu voto de confiança, sou um conservador, vamos fazer a diferença nessa Câmara Municipal, tá? Precisamos ter um combate à esquerda que tanto aparelhou a nossa cidade,
que tanta coisa errada fez aqui na nossa cidade e transformar a cidade de Guarulhos num exemplo nacional, que nós temos essa potência aqui para sermos exemplos aqui no nosso país, tá? Então, eu peço o seu voto em defesa dos nossos valores, da nossa religião, do Estado menor para ajudar o empreendedor com mais responsabilidade no dinheiro público. Eu peço o seu voto nesse próximo domingo, dia 15 de novembro, Fernando Leles, 20120. Muito obrigado a todos. Bom, Fernando, muito obrigado pela sua participação. Fica o convite aqui para uma próxima. Desejo boa sorte na sua empreitada política. Sendo vereador ou não, fica o convite para voltar, para conversar com a gente, tá? A gente percebeu que você é um cara que conhece bastante sobre a cidade, conhece bastante sobre a pauta conservadora. É sempre bom trazer, vai ser sempre bom trazer você para conversar aqui e enriquecer o nosso debate, tá? Posso deixar um recadinho? Claro, fica à vontade. Para quem tiver interesse em conhecer o Movimento Conservador, acesse o nosso site movimentoconservador.com, conheça a gente, se filie e venha fazer parte do nosso grupo de estudo aqui na cidade. Show de bola! Então, ouvinte, você agora, além de curtir a página do Fernando, também pode acessar o site que ele passou aí, tá? Bom, queridos ouvintes, eu vou passar a palavra para o Carlos para deixar suas considerações finais. Obrigado aí, Rafael, mais uma vez, pela nossa parceria aqui no podcast. Obrigado aos ouvintes que chegaram aqui até agora. Espero que tenha sido esclarecedor aí para vocês. E muito obrigado ao nosso convidado, Fernando, por ter atendido a gente prontamente aí, por ter concedido essa conversa bem esclarecedora para a gente. Fica o convite aí, caso eleito ou não, para uma próxima conversa, para a gente falar da nossa cidade. Fernando, brigadão e boa noite. Boa noite, obrigado. Bom, querido ouvinte, nosso programa está terminando e com ele está terminando a nossa maratona de entrevistas, de conversa com os candidatos da prefeitura. Foram 12 episódios com candidatos a vereador, candidatos à prefeitura e tivemos debates e conversas com praticamente todos os viés, todas as vertentes da política. Lembre-se que no domingo, dia 15 de novembro, você deverá votar, então, por favor, faça com consciência. Execute o seu direito de voto com consciência e com responsabilidade. Nossa cidade depende desse voto. Nossa cidade precisa desse voto. Então, eu quero agradecer mais uma vez o Fernando e o Carlos e lembrar a todos que dia 15 de novembro é o dia que nós podemos fazer a diferença. Escute, se você não conhece, escute as entrevistas, conheça os candidatos, saiba em quem você vai votar, porque isso vai influenciar diretamente os seus próximos anos. O meu muito obrigado, meu querido ouvinte. Desejo um excelente final de semana e esse programa ficou na conta. Um abraço.